pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos no mandamento, depreciar o mérito, invejar os dons, entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade uns dos outros e usurpar a preeminência de uns sobre os outros. No último estudo, nós vimos que desses pecados é a negligência ao amor mútuo. E há momentos em que a igreja corre um risco muito grande de negligenciar o amor de uns para com os outros. Quem é que lembra que momento é esse? Se há uma situação assim, quando a igreja passa ou a gente passa individualmente, que somos mais propícios a negligenciar o amor mútuo. É quando, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não, fica difícil de entender. Quando é? Em tempos de tranquilidade. Quando a igreja está apertada, nos momentos de perseguição, quando toda a igreja está sendo perseguida, há uma tendência maior dos irmãos cuidarem uns dos outros, sentirem a dor do outro. Sabe por quê? Porque ele está sentindo a dor também. É muito fácil você sentir a dor do outro exatamente quando você está passando pela mesma situação, não é? Mas quando você não está, ou então está tudo tranquilo, está tudo sossegado, sabe qual é a tendência nossa? Nos voltarmos para nós mesmos, começarmos a olhar as nossas próprias demandas e relaxar, descuidar. Aí você tende a ficar mais egoísta, mais concentrado em si mesmo, olhando para as suas necessidades, para as suas metas, para os seus planos, para as suas programações, porque você não está envolvido, você não está voltado para as necessidades da igreja, do reino de Deus, do irmão. Pode verificar. Observe na história de Israel, muitas vezes nos momentos de sossego assim, eles ficavam dessa maneira. Um exemplo muito claro é Juízes, o livro de Juízes. Quando os inimigos apertavam, o povo se voltava para Deus, não era não? Começava a orar, Senhor, nos livra dos inimigos. Aí ia buscar, e Deus levantava um líder. Eu sei que Juízes, irmãos, não é um melhor exemplo em termos de se voltar ao Senhor, mas nessa questão de quando está apertada a coisa, normalmente é assim, a gente ora mais, pede mais. Na igreja é assim, quando está todo mundo assim apertado, ou Deus aperta, dá um arroxinho na igreja, uma perseguiçãozinha, a gente sente a dor do outro, não é? Quando você está doente, e diz que o outro está doente, você sente mais a dor do outro. Você está doente também, seja por outra doença, ou seja o que for. Quando alguém sofre uma perda de um familiar e você recentemente sofreu, ou no mesmo momento, você tende a entender mais a dor do outro, a perda do outro. Não é assim? É assim. E quando tudo está tranquilo, a gente se volta para a gente mesmo. Deixa de buscar mais o Senhor, deixa de olhar mais para o reino de Deus. Então, a tendência é a gente ficar mais egoísta. A solução, irmão, sempre vai ser sempre vai ser uma só. Você quer ver a igreja sempre assim, se voltado uns para os outros, observando a necessidade, em vez de olhar sempre para o seu umbigo em primeiro lugar, e de fato buscar o reino de Deus e a sua justiça, é por meio da palavra. É a pregação da palavra e a luta por viver à luz da palavra, à luz do evangelho. Isso vai levando a igreja para uma mesma direção, para o mesmo propósito.
a união vai se fazer presente, vai ser fortalecida, porque você vê os irmãos, cada um vivendo na sua própria particularidade, tá certo? Cada um tem uma luta específica, né, irmão? Cada um tem uma área específica. Entretanto, tem algo que une. Só tem uma coisa que une, irmãos, e a gente precisa entender isso. A gente insiste na questão, diz assim, não, o amor, como é que o amor vem, irmãos? De onde surge o amor? A gente tem que parar e tirar o conceito de amor que vem do mundo, que vem de fora. O que é amar? A gente está estudando aqui. O que é amar? Cumprir os mandamentos. Amar é isso. Agora pergunto, você, onde foi que você escutou essa definição de amar? Aonde é que você escuta isso? Saia, pergunte às pessoas. Pergunte, cada um vai dizer, não, amar é. Faça isso. Eu sempre sugiro para os irmãos isso. Faça uma enquete. Pega assim e bota, amar é, 3 pontinhos. Aí bota para o pessoal completar, para ver o que é que vai dizer. Amar é mais do que gostar. Amar é... Aí vamos ver os conceitos dos poetas. Nós vamos entrar, se for na filosofia, o conceito de amor platônico, de Platão e etc. E cada um vai dar um conceito, mas a Bíblia diz o que é. A Bíblia diz o que é amar. Cristo disse o que é amar. Ele diz assim, aquele que me ama, vamos lá, todo mundo junto, aquele que me ama, então amar é cumprir a lei, é guardar os mandamentos. Então, o que é que vai fazer com que a igreja, os irmãos amem uns aos outros? Cumprir os mandamentos. Guardar os mandamentos. É isso que vai fazer, é isso que vai trazer união. Não é compartilhar. Muitas vezes, né, eu já disse, as igrejas ficam promovendo encontros e tal, e tem muitas coisas que faz, piqueniques e etc e tal, né? Recentemente eu soube que algumas igrejas têm feito essa estratégia, principalmente no domingo de manhã. Os irmãos têm muita dificuldade de estudar no domingo de manhã, muitos, né? Aí quem faz? Vamos fazer uma coisa diferente. Isso é tão bom. Aí a gente vai para um lugar assim, né? Um lugar assim que não seja essas 4 paredes brancas. Então vamos para o lugar, porque o Senhor está onde o povo de Deus está reunido. Vamos debaixo de uma árvore, vamos fazer um acampamento, um piquenique, vamos para uma chácara, vamos para isso, vamos para aquilo. Isso vai aumentar. E quando os irmãos saem de lá, que coisa boa! Você acha que é isso que vai fazer o pessoal ficar mais unido e desejar mais? Não, vai desejar mais piquenique. Todo mundo vai querer mais piquenique. O que faz os irmãos amarem uns aos outros e o amor não esfriar é vivenciar o evangelho, é amar os mandamentos. Irmãos, a ausência do verdadeiro evangelho, ou o que é natural, a presença do falso evangelho leva à negligência do amor cristão mútuo. É isso que acontece, a falta do verdadeiro evangelho. Não se vivencia o verdadeiro amor. Você vivencia aquele momento assim de fraternidade, né, de coisa e tal. Quer ver esse amor acabar? Uma divergênciazinha. No instante esse negocinho acaba. Aí você vê se ama realmente o irmão. Porque na hora que tiver a primeira dificuldade um com o outro, vamos ver se acontece aqui o que Paulo disse em 1 Coríntios 10. Eu queria fazer menção. 1 Coríntios 10, irmãos. Ramon falou inicialmente todos os mandamentos, tem tudo a ver com o quinto mandamento. Tudo a ver com o quinto mandamento. Eu não procuro o meu próprio interesse, mas o de outrem. Eu fico preocupado com a consciência do meu irmão. Eu vou procurar entender se meu irmão me disse uma palavra que não foi agradável, que não me foi agradável, o que é que eu vou fazer? Eu vou respirar. Entendendo aqui o mandamento, isso eu não vou procurar o meu próprio interesse. O que foi que levou esse irmão
procurar entender, será que eu não disse alguma coisa, né, inadequada? Ou será que o irmão não está passando por alguma situação, a dificuldade, ou ele entendeu a circunstância errada? Eu vou procurar primeiro me colocar no lugar do outro e não olhar a minha própria posição. Eu fui ferido, aí já olha para a sua ferida, né? Se olhar para o umbigo, olha para a sua ferida, olha como está sangrando, né? Perdi muito sangue, quem sabe não vou até precisar de uma transfusão, a ferida foi muito grande. Você começa a fazer isso, olha o corte, vou precisar levar uns pontos, começa a olhar para si mesmo. Então, nós vimos que a ausência do verdadeiro evangelho, então é a palavra precisa estar o tempo todo. Os mandamentos precisam estar o tempo todo presentes na igreja para que haja amor e, evidentemente, para que não haja negligência do amor. Então, os irmãos sabem o que é que vai promover o amor na igreja. Primeira coisa que vai promover o amor, que você vai pensar é isso, são as atividades, as circunstâncias, os momentos, os eventos, nada disso. Quem vai promover o amor é a palavra, é o mandamento, sendo pregado, ensinado e vivenciado, posto em prática. Nós vimos também que aprendemos sobre a inveja. A inveja é algo terrível. E isso mina o amor, né? O cuidado de uns para com os outros. Primeiro porque aprendemos que o invejoso é a primeira vítima do seu próprio pecado. Ele não sabe, mas ele é a primeira vítima. Provérbios diz isso. Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo. Irmãos, olha, eu sinto muito mesmo, né? Hoje em dia a gente está com uma demanda altíssima, inclusive de cristãos, procurando psicólogos para resolver seus problemas. Quanto à Bíblia, tem a solução para isso. Só eu ando estressado, ando preocupado, e a Bíblia diz aqui, o ânimo sereno é a vida do corpo. Provérbios 14:30. O ânimo sereno, como é que você está? Está sereno? Não, só vive. Por que você vive agitado? Por que você vive preocupado? O que é que lhe preocupa? A primeira pergunta é: o que é que lhe preocupa? O que é que lhe angustia? O que é que lhe incomoda? Uma pergunta simples: o que? Ou por que você anda desse jeito? Você vai encontrar a razão. Muitas vezes sabe o que é? A inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Podridão de que osso? Dos ossos de quem inveja. Então a pessoa está angustiada, está assim, ou está. O que foi? Está olhando para o outro e está invejando. Está vendo a prosperidade, está vendo a alegria, está vendo a paz do outro e não está encontrando em si mesmo. E aí está definhando. Não sei o que é. Olha, a Bíblia é a espada. Use a palavra de Deus. Ela vai penetrar ao ponto de separar juntas e medulas. Isso é uma figura, né? Os irmãos sabem que esse versículo, Paulo está usando de metáforas, de figuras, para você entender. Tanto é que ele diz, separar alma e espírito. Os irmãos sabem que não tem diferença entre alma e espírito. É uma figura. Tá? O homem é composto de duas partes. Quais são as duas partes? Corpo e alma. Você vai para a formação do homem, né? Deus pegou o homem, pegou o pó da terra e soprou nele o quê? Fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele tem corpo e alma. Não recebeu corpo, alma e espírito. Corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Ok? Então, qual é a forma da gente... A inveja é um problema sério e está dentro e fora da igreja. Tá? Como é que a gente se livra da inveja? A palavra de Deus também diz. A palavra de Deus mostra o problema
E a palavra de Deus mostra a solução para o problema. Está lá em Gálatas 5, 25 e 26. Vou ler para os irmãos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vejam o mesmo contexto. Qual é a solução para a inveja? Andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você deixa de vanglória. A inveja é porque você acha melhor do que o outro. O que é inveja? Não, eu deveria ter isso, ou mais do que isso, não é assim? A inveja, eu deveria ter mais do que isso. Porque ele tem e eu não tenho. Porque ele está tão feliz e eu não. Porque ele está prosperando e eu não. Quero ver com os irmãos, isso aqui é uma breve revisão daquilo que a gente viu. Quero ver mais um pecado dos iguais, que é entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade uns dos outros. Vamos mais uma vez orar. Senhor, ouvimos a parte introdutória, que ela relembra aquilo que estudamos. Agora, Senhor, desejamos concluir, sendo da Tua vontade, seja, ó Deus, com a direção e a assistência do Teu Espírito, concluir este mandamento, Senhor, que tanto tem nos ensinado e tanto tem mostrado, Senhor, o quanto andamos distantes da Tua lei. Mas nós dizemos como salmista, como amamos, ó Deus, a Tua lei, porque ela é perfeita, e é essa Tua lei, Senhor, que vai nos conduzir para a eternidade com Cristo Jesus, e vai também nos fazer, Senhor, mais parecidos com Cristo. Que o Senhor nos auxilie na exposição do restante desse estudo, e aqueles que estão ouvindo, ó Deus, desde a criança, da mais tenra idade, aqui, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que a compreensão da Tua palavra é pelo Espírito, não é pela cognição, Deus, não é pela capacidade intelectual, mas é pelo Teu Espírito. Por isso que rogamos a Ele, confiados, ó Deus, nas Tuas promessas, no Teu favor e na Tua graça. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Entristecer-se pelo sucesso ou prosperidade uns dos outros. Quem fez isso? Temos um exemplo, irmãos, dentro de casa, na Bíblia. Dentro de casa. Números 12 nos mostra isso. Também, Ramon está citando a parábola do filho pródigo. Mas ali, Ramon, não foi sucesso ou prosperidade, foi o perdão que o filho recebeu, né, do pai. Ele estava acabado. O filho pródigo estava acabado e o seu irmão não queria, achava injusto, né, que o pai recebesse seu filho daquela maneira, enquanto ele, né, recebesse seu filho daquela maneira e destinasse o novilho cevado para aquela ocasião. Alguns sugerem que aquela parábola devia ser chamada a parábola do novilho cevado, e não do filho pródigo. Que a reclamação do irmão foi: eu estou aqui há tanto tempo e o senhor não me deu nem um bezerrinho, nem uma cabritinha, né? Enquanto o meu irmão fez tudo isso aí e recebeu um novilho. Aquele novilho estava preparado para uma ocasião especial, merecia ele essas coisas. Então, Números 12, 1 e 2 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Esse o Senhor o ouviu, os irmãos sabem que o Senhor prestou muita atenção nesta reclamação de Miriam e Arão. O que é que eles fizeram? Eles pegaram uma situação e veja como é o coração humano, né? Veja o coração humano. Eles estavam tristes pela prosperidade de Moisés,
lembrando os irmãos, Moisés era o mais novo, né? Era mais novo que Miriam, era mais novo que Arão. Mas Arão era sumo sacerdote, Miriam era profetisa. Mas o homem de referência ali era Moisés. Foi ele que Deus escolheu. Tá certo? Podia ter escolhido Arão. Podia ter escolhido qualquer um. Mas ele escolheu Moisés. Isso é muito importante a gente entender, irmãos. Deus escolhe quem ele quer. Normalmente, inclusive, Deus escolhe até para, ele diz assim, os mais fracos, né? Para mostrar que não é capacidade. Eu pergunto aos irmãos, porventura tinha Jacó alguma qualidade para ser um patriarca? Eu pergunto aos irmãos, ele tinha alguma qualidade? Nenhuma. Na verdade, era o inverso. Era para ser o inverso. Não era para ter sido escolhido nunca como patriarca. Enrolão. Esperto. Aproveitador. E, de certa forma, até sagaz, né? Na primeira oportunidade que tinha, já no ventre da mãe, já no ventre, agarrou no calcanhar. Foi ele que agarrou no calcanhar do irmão? Não, não, foi. Agarrou no calcanhar do irmão. Já no ventre da mãe. E toda a história. Isso, ele saiu agarrado lá. Teve um que rompeu, aí depois voltou e nunca tinha se visto isso. Lembra agora? Mas veja, né? Tinha tudo para ser descartado, mas ele foi escolhido. Miriam e Arão pegaram uma situação em que Moisés tomou uma mulher cuxita. Não há detalhes, irmão, na escritura de que situação foi essa. Há quem entenda que essa mulher cuxita pode ter sido até Zípora e eles não gostaram dele ter escolhido Zípora, ou Zípora pode ter morrido e Moisés foi e casou de novo. Há um entendimento que essa mulher cuxita. Quem é essa mulher cuxita? Bom, Zípora tinha morrido, falecido, e depois Moisés foi e casou de novo, e eles não gostaram dessa história. Ele pegou isso aqui como cortina de fumaça para esconder o ciúme que eles tinham de Moisés. E eles colocaram isso na frente e Deus disse, Deus não conhece o coração, né? Deus sabia o que estava no coração dele. Eles estavam contendendo por uma coisa, mas na verdade o que estava por trás era outra. Eles não estavam gostando da prosperidade, do sucesso de Moisés. Aí eles disseram, não tem falado também por nós o Senhor? Só fala por Moisés. O que é que isso tem a ver, a mulher cuxita? Não foi assim que fez também Corá, Datã e Abirão? Eles tinham posições, eram pessoas de posição no arraial, tinham príncipes junto com eles. Ele dizia, porventura, fala só o Senhor com Moisés e Arão, fala só o Senhor com esses homens. Deus disse, espera aí, eu vou mostrar. A inveja entristecer-se pelo sucesso. Deus, irmãos, interveio fortemente, tanto no caso de Corá, Datã e Abirão, os irmãos sabem nisso, que morreram, Deus fulminou. Quem estava com eles, quem estava apoiando eles, todos que estavam apoiando eles morreram, inclusive os da família. Quem apoiou? Quem não apoiou não morre. Deus não é injusto para punir quem não tem culpa. Certo? Olhe, aprenda os irmãos a rebelião. Olhe a rebelião. Os homens se rebelam com muita facilidade. Mas a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria. Então houve aqui uma rebelião. Houve uma inveja, houve um entristecimento pelo sucesso do outro. O que é que Deus fez? Miriam ficou leprosa. Se a gente
não levar em consideração ou não entender o contexto da época, meu irmão, lepra naquela época. Lepra, além de ser uma condenação explícita de morte, era uma morte horrível, porque a pessoa ficava separada da sociedade, separada dos familiares, vivia isolado e ninguém tinha internet não, viu? Para ficar assistindo YouTube enquanto estava isolado, não. Era terrível, né? E além dos efeitos, a Ramon está lembrando aqui, os efeitos da própria doença. Passava o tempo, a pessoa começava a feder, a apodrecer. Aí ficou leprosa. Arão teve que engolir aquilo calado. Passou uma vergonha, calado. A gente tem que entender que o sucesso e a prosperidade do próximo vem de onde? Vem de onde? De Deus, é que Deus concede a ímpio e ao justo. Se o ímpio, porventura, está prosperando em alguma área da sua vida, foi Deus que lhe concedeu. E os irmãos já sabem, prosperidade para ímpio é igual a condenação. Porque quanto mais próspero o ímpio faz, mais distante ele fica, normalmente, de Deus. Ele está satisfeito em si mesmo. As pessoas não sabem. Aquele ímpio está prosperando. O crente que não entende faz como Asaf. Senhor, ele lá não sente nada, não adoece. O prato dele é cheio de gordura, o meu é de verdura. O homem não sente nada. Os amigos estão em volta dele. É só alegria. Só alegria. E a gente aqui servindo ao Senhor e sofrendo. Você não sabe que aquilo é para a própria condenação. Irmãos, presta atenção numa coisa, presta atenção. Precisamos entender Deus. Como é que você vai entender Deus? Pela sua palavra. Não vai entender Deus de outro jeito. Ele se revela na sua palavra, ele mostra como age. Quando uma pessoa que não teme a Deus, quando uma pessoa que claramente, você observa e diz, rapaz, está quebrando a lei de Deus. A lei de Deus é clara aqui. Está quebrando a lei de Deus, está desonrando a Deus. Mas mesmo assim, ele está indo bem em determinadas áreas. Saiba que isso não é bênção, é maldição. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. O que é que acontece quando um santo, um crente, desobedece a Deus? O que é que acontece com ele? Vou dar uma dica. Davi. O que aconteceu com Davi quando Davi desobedeceu, desonrou a Deus? Ele disse o que no Salmo? Disse o que? A tua mão pesava sobre mim dia e noite, e os meus ossos eu estava como um velho. Ele estava se sentindo como um velho. Por quê? Porque Deus estava. Por que Deus pesou sobre ele? Porque Deus é Pai. Porque Deus corrige ao filho e aos bastardos. Muitas vezes ele deixa, irmãos. Daí o salmista dizer: foi-me bom ter sido afligido. O ímpio não diz isso. O ímpio diz: eu estou sofrendo aqui, feito um condenado. E o crente para e diz: faz como Jó. Se eu recebi nessa vida o bem, não iria receber os males também da parte de Deus. Da parte de Deus. Que isso é quase uma blasfêmia em algumas igrejas. É dizer que Deus manda ou permite o mal na vida do crente. Não, Deus faz isso. Está lá, olha lá Deuteronômio. Ele te fez ter fome e ter sede, e tu andar no deserto, para que tu aprendesse que nem só de pão vive o homem. Deus apertou ou não apertou? Paulo com um espinho na carne: Senhor, tira esse espinho, minha graça e basta. Entendeu, irmãos? O sucesso e a prosperidade dos outros vem de Deus, seja para a sua condenação, seja para como fruto do favor divino, da bênção de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Observar, olhar
e não me desgostar, não me entristecer, tá certo? Não me entristecer. A maioria das pessoas fala, olha assim, rapaz, só pode estar roubando. Pode estar roubando? Pode. Ou não. Fruto do trabalho da pessoa. Ora, tem uma... Não vou citar o nome, tá, irmão? Mas aqui na cidade, evidentemente, tem pessoas financeiramente muito prósperas ou ricas, tá? A gente passou um tempo da vida da gente que a gente, os irmãos sabem, assistia à igreja lá em Petrolândia e voltava todo final de semana. E algumas vezes, um determinado momento, a gente chegava cedinho aqui em Delmiro Gouveia. A gente saía bem cedo de lá, dormia e saía bem cedo na segunda-feira. Quando eu ia chegando em casa, irmão, estava um desses homens mais ricos aqui da cidade, já se dirigindo para o seu trabalho antes das 7 da manhã. A gente chegava antes das 7 da manhã. O cara estava trabalhando e era rico. E é rico. Estava trabalhando. Ora, uma das formas de você prosperar financeiramente não é trabalhando, ou o correto, ele estava trabalhando. Cedo. Muitas vezes as pessoas reclamam dos outros, mas está quase 9, 10 horas da manhã. Você quer ser próspero? Como é que você quer ser próspero? Desse jeito. Nunca vai ser próspero. Então, o sucesso e a prosperidade do outro vem de Deus. A gente tem outro caso, os irmãos já conhecem o caso de Amã, né? Na Bíblia. Amã passou uma situação em que odiava Mordecai e Deus lhe colocou numa situação tremenda. Ele queria matar Mordecai e Deus colocou ele para honrar Mordecai. Por fim, irmãos, nós temos usurpar a preeminência de uns sobre os outros. O que é usurpar a preeminência? Além de a gente dizer a inveja, né? Não ou se entristecer com o sucesso, né, do outro e a prosperidade do outro, usurpar a preeminência de uns sobre os outros. O que é isso? É se apropriar de uma autoridade que não pertence devidamente a você. Ou seja, isso é alguém que procura, quando eu citar, os irmãos vão identificar bem o que é isso. Alguém que procura dominar os que estão, de fato, no mesmo plano que ele. Nós vimos, né? Existem os superiores, existem os inferiores e existem os iguais. Então, nós vimos que para com os meus iguais eu tenho que ter um comportamento, né? Eu tenho dever para com os meus iguais, mas o dever para com os superiores é outro, não é? Tem gente que é igual com o outro, mas quer dominar. É muito comum a gente não usa muito essa expressão, mas é aquela pessoa que se caracteriza como dominador. Que ele está junto com seus iguais, mas ele quer fazer sempre a coisa do seu jeito, impondo a sua vontade sobre os outros. Isso é usurpar a preeminência. Quando a gente estudou a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 15, o apóstolo diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Alguém que fica se intrometendo. Não tem nenhuma autoridade, mas fica querendo definir as coisas na vida dos outros, agindo como fosse superior. Então, quem se intromete em negócio de outro significa alguém que põe a si mesmo individualmente como supervisor dos negócios alheios. Supervisor dos negócios alheios. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem uma tendência para isso. Tem uma tendência para isso. Tem que ter cuidado. Isso é um pecado que podemos cometer de uns com os outros. E por fim, irmãos, a pergunta é: qual é a razão anexa ao quinto mandamento para o reforçar? Nós estudamos o mandamento, né? Então, o estudo do mandamento, conforme a metodologia do Catecismo Maior de Westminster, é o seguinte: primeiro, qual é o mandamento?
Segundo, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? Terceiro, quais são os pecados proibidos nesse mandamento? E quarto, quando tem, quais são as razões anexas ao mandamento? Tem mandamento que tem razão anexa. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? Qual é? Todo mundo? Prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O mandamento é honra teu pai e tua mãe. A razão anexa é para que os teus dias sejam prolongados. Então essa é a razão. É uma promessa de vida longa e de prosperidade feita a todos os que guardam esse mandamento. Agora, veja, tem uma vírgula aqui. Presta bastante atenção na vírgula. Promessa feita de vida longa e prosperidade para aqueles que guardam esse mandamento. Vírgula. Até onde isso servir para a glória de Deus e o bem da pessoa. Lembra que a gente já viu aqui e disse, mas nem todo mundo que honra a Deus tem vida longa. Nem todo mundo que honra a Deus tem vida longa. O mandamento está errado? Não. O mandamento, porventura, falhou? Não. Sabe por quê? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Esse é o fim principal dele. E aí eu pergunto, e se para a glória de Deus, e se Deus for mais glorificado, ele vivendo menos? Pode acontecer isso? Pode. A mão está lembrando aqui, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Irmão, se Estevão tivesse vivido mais, humanamente falando, esse homem não seria uma bênção? Seria. Não ia ser muito bom? Humanamente falando, seria. Mas para a glória de Deus, a gente tem que entender isso. Para a glória de Deus, ele morreu de forma triste, apedrejado pelos seus próprios patrícios, apedrejado por aqueles que ele desejava fazer o bem, estava fazendo o bem. Como a gente vai entender isso? Irmãos, já disse, tem coisa que a gente não entende. Não é, Aline? Na cabeça da gente era para esse homem viver muito. Se esse homem viveu até ali, pouco depois que foi escolhido como diácono, o homem morreu. Quanto ele não podia ter servido à igreja? Aos irmãos necessitados. Se ele pregou daquele jeito, aquele sermão, o quanto ele não podia ter pregado, quantos sermões ele não podia ter pregado? O que é que acontece? Deus, na sua muito sábia, muito santa soberania, na sua santa providência, determinou que aquele homem ia morrer ali. Podia ter uma vida muito longa, mas não teve. João Batista, irmãos, podia ter uma vida muito longa. O homem era anunciador de Cristo Jesus. Deus tinha um propósito para a vida dele. Qual era o propósito? Morrer degolado. Isso é o propósito de Deus. Olha, esse ensino aqui eu já disse, vai contra muita teologia que está nas igrejas do dia de hoje. Né? Foi propósito de Deus, irmãos. O homem era cheio do Espírito Santo. Foi escolhido também desde o ventre para isso. Então, eu acredito que nenhum crente vai dizer que João ficava quebrando o quinto mandamento, né? João Batista. Se morreu cedo, pode ser que ele quebrava muito esse mandamento. Quem é que tem coragem de dizer um negócio desse? Não, irmãos. Então, veja, é promessa de vida longa e prosperidade até onde servir à glória de Deus e ao próprio bem da pessoa. Até onde? E quem determina isso? Deus. É Deus. Não é mais ninguém. Agora, os irmãos estão entendendo, né? Porque senão vai ter
vão ter lacunas, vão ter coisas que a gente vai ter que... Mas aí não vai se encaixar, mas sempre se encaixa quando é para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. Outro que viveu pouco, viveu pouquinho, viveu 1/3 da vida dele. Se fosse um comparativo mais ou menos da nossa época, ele tinha vivido em torno de 30 anos. Pessoa que morre 30 anos, você diz que é novo. É novo. Expectativa de vida nossa é mais para frente, né? Quem foi que morreu cedo? Enoque morreu cedo, irmão. Na verdade, nem morreu. Foi trasladado. Deus tomou para si um homem daquele. Andava com Deus. Não, se ele andava com Deus, não era bom que ele andasse mais tempo aqui, não? Entre aquele povo. Deus tomou ele para si. Novo. 300 e poucos anos naquela época. Matusalém, que muito provavelmente morreu nas águas do dilúvio, viveu 969 anos. Aí Deus deixou Matusalém e levou Enoque, ó. Morreu cedo. Será que ele não honrava o 5º mandamento? O homem andava com Deus. A gente só vai entender, irmãos, Deus segundo a Escritura. A gente precisa de conhecer todo o desígnio, todo o conhecimento da palavra de Deus, para a gente não pecar, não errar, não entender as coisas errado, não viver de forma errada, não estar dizendo as coisas da forma errada e desonrando a Deus. Agora, regra geral, princípio geral, diria assim: o respeito à autoridade promove longevidade e prosperidade. Não é verdade? Eu vou repetir. O respeito à autoridade na nossa sociedade promove longevidade e prosperidade. Onde falta respeito à autoridade legítima, em maior ou menor grau, levará a condições que abreviam a vida e interferem na prosperidade. Basta analisar as sociedades. Por que determinadas sociedades são mais prósperas e o povo vive mais? Muitos porque eles respeitam mais uns aos outros, respeitam os mais velhos. Os irmãos que estudam, que veem, que observam, hoje tem... Você vai ver, onde pouco se respeita, aqui no nosso país, irmãos. Por que tantos jovens morrem? De novo, vamos lá. Aí os crentes vão olhar o quê? Os crentes, me permitam ser correto e bem austero. A resposta na palavra de Deus, os crentes vão procurar as coisas nos estudos. Aí vamos estudar as ciências humanas. Vai dizer, está na desigualdade social, pastor. Desigualdade social é terrível. O país da gente, pouca gente rica e muita gente pobre. Aí vem nessa narrativa. Essa narrativa, irmãos, ideológica mundana. Sabe por que os jovens morrem hoje? Porque eles quebram o 5º mandamento do nosso país. Simples assim. E pastor, é assim. A Bíblia diz, e muitas vezes os pais e a mãe dizem, cuidado com quem você anda, viu? Cuidado com quem você anda, meu filho. Né? Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és, diz o ditado popular, que tem muita sabedoria. Está andando com quem? A gente diz assim, um mau elemento, né? Um mau elemento. O que acontece? Morre cedo. Ou não morre? Morre cedo. Desobedece pai e mãe. Já dei exemplos aqui dos irmãos. Tem pessoas conhecidas. Nossos, da família. Eu sei que os irmãos têm pessoas conhecidas da família também. Jovens, morreram cedo. Já dei exemplo aqui dos irmãos. Um filho de um casal muito conhecido aqui da cidade. Talvez há muitos anos já passou, muita gente até esqueça. Mas o pai, né, em boas condições, deu uma moto para o menino andava bem direitinho na rua de casa. Era só dobrar a rua de casa, que era uma bagaceira.
empinando a moto, correndo, tal, não sei o quê. Morreu cedinho, cedo. E às vezes se envolve com pessoas, não, eu só estou com fulano, fulano é gente legal, é legal comigo, gosta de mim, se enturma, chama aqui e tal, não sei o quê, vai para um canto, vai para o outro, a pessoa está envolvida com, o colega conhecido está envolvido com coisas ilícitas, drogas, roubos, furtos. Está com ele num determinado lugar, aí alguém vem para fazer um acerto de conta, ele está perto, morre. O pai e a mãe disse, não, meu filho, com quem você está andando? O que é que você está fazendo? E etc, e etc, e etc. São N exemplos que eu posso dar aqui para os irmãos. Por que é que a nossa juventude está morrendo? Porque quebra a lei de Deus. Os irmãos sabem que eu trabalhei na área da saúde e fazia estatística, viu, de mortalidade. A maioria dos jovens não morre por causas naturais. Morrem por acidentes, imprudência. Meu irmão trabalha no SAMU e ele, sem aplicar muito a metodologia científica para fazer esse levantamento, ele diz, mas eu tenho certeza. Ele trabalha no atendimento do SAMU, no atendimento. Ele disse agora recente, 95% dos acidentes envolvendo motociclistas é imprudência. Imprudência, imperícia, ou seja, você não sabe conduzir direito o veículo, você se acidenta, ou morre, ou mata alguém. Então, o respeito à autoridade na sociedade promove a longevidade e a prosperidade. Vou dar 2 exemplos assim, eu já dei aqui, no nosso país, o pessoal está morrendo cedo. Você vê alguns países asiáticos, por exemplo, como o Japão, o pessoal vive bastante, não vive? Normalmente. Ainda há um respeito, você vê um respeito pelos mais velhos lá, não vê? Vê um respeito pelos mais velhos. Aquela nação é próspera ou não é? Aquela nação há poucos anos, irmãos, foi atingida pela bomba atômica. O país ficou arrasado. Agora, compare hoje o Japão com o Brasil, né? 2, Hiroshima e Nagasaki, né? 2 bombas. Compare o Brasil com o Japão. Compare a capacidade produtiva, inclusive de recursos naturais do Brasil com o Japão. O Japão é ilha, meus irmãos. Tem mais para onde ir. Veja os judeus. Onde é que você vê judeu pobre? Qual é a base da prosperidade do judeu? A lei moral. Não é porque Israel, viu? Não é porque hoje em dia Israel ainda é o povo eleito, não. Povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus são os eleitos. Paulo disse assim: o Israel da carne, entendeu? Tem o Israel espiritual, é essa sim, mas tem o da carne. Tá? Por que é? Vê se o pessoal não respeita os mandamentos lá. Vê se eles vivem pouco, se não são prósperos financeiramente. Vai fazer o levantamento dos judeus? De novo eu pergunto: quem é que conhece um judeu pobre? São donos de bancos no mundo. Então, meus irmãos, a vida longa e a prosperidade, elas vão acontecer de fato a quem atende, mas lembre-se que a glória de Deus e o próprio bem da pessoa é que vão determinar se ele vai ser longevo, a sua vida, e se vai ser próspera no sentido da prosperidade material, viu? Estou falando de prosperidade material. Por que é que a gente tem que lembrar isso? E, já finalizando, todo filho de Deus tem algo mais superior à vida longa e à prosperidade, que é a vida eterna e a herança celestial. Vou repetir: todo filho de Deus tem algo mais superior a uma vida longa aqui na terra e a prosperidade material aqui na terra, que é a vida eterna e a herança celestial. Cristo, irmão, morreu aos 33 anos. Vida curta. E ele obedeceu toda a lei. Agora, era propósito de Deus que ele só vivesse aos 33 anos. Que seu ministério só tivesse 3 anos. Concluindo,
Nossa posição, irmãos, deve ser a de servir e não a de querer ser servido. Lucas 22, 24 a 26 diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Aquele que está na posição superior seja o que serve. Essa é a norma, o padrão, o princípio que rege aqueles que fazem parte do reino de Deus. É diferente do mundo, né? Ele disse: os reis dos povos dominam. Esse não é o padrão. O padrão do reino é diferente. Nossa posição deve ser de servir. Nosso princípio não deve ser o de querer aparecer, de buscar os primeiros lugares, mas o de ficar no anonimato. João Batista disse, quando perguntaram: rapaz, teus seguidores estão indo atrás de Jesus, que ele cresça e eu diminua. Esse é o princípio. Não tem o que aparecer, irmãos. Quem tem que aparecer é Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Agora, se Deus quiser nos colocar em alguma posição, o que é que a gente vai fazer? Peça graça. Para quê? Observar o 5º mandamento. Peça graça. Se você tiver como superior, tenha cuidado para com os inferiores. Todo aquele cuidado que nós vimos, todos os deveres, né, dos superiores para com os inferiores. Cuidado com o seu dever para com o igual. Se você está numa cargo de posição. Por fim, não há problema, irmãos, em se orar por vida longa e prosperidade material, contanto que isso não seja nosso alvo maior. Você não vai deixar de orar por ter vida longa, não. Nós agradecemos a Deus e quando alguém aniversaria, nós pedimos que Deus lhe prolongue os dias. Eu vou desejar que o irmão viva na pobreza? Não. Eu vou desejar prosperidade material, mas isso não é o principal. Nem você vai ficar correndo atrás disso. Sua vida não é para correr atrás disso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O mundo é que fica. O mundo diz saúde e paz, o resto a gente corre atrás. A gente diz graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre nós, o resto, né? E a paz que excede todo entendimento seja sobre nós, o resto Deus vai conceder. A vida de fato, irmãos, a vida de fato não é a vida presente. Nós temos que estar correndo e colocando em primeiro lugar essa vida presente, mas a vida eterna, essa deve estar em primeiro lugar, na primeira perspectiva. Nós não devemos estar preocupados com o tesouro da terra, mas sim o tesouro do céu. Não devemos desprezar as bênçãos recebidas na terra. Não é para desprezar. Mas ter sempre em vistas a vida do porvir. Daí, eu vou fechar, com isso, a gente entende que, por exemplo, né, aquelas aparentes atitudes piedosas e nobres, como fazer voto de pobreza e coisa parecida, se você não tem referência nenhuma, você já viu algum santo aqui da parte de Deus, algum exemplo bíblico, um homem, mulher fazendo voto de pobreza? Já viu? Conhece? Se for, me avise, eu não vi ainda. Não é isso, não. Se Deus lhe deu, você tem que fazer para a glória. Não foi isso que a gente leu? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos dê a entender, irmãos, este mandamento para a sua glória. Amém.